Olá, pessoal! Vamos iniciar hoje nosso módulo 4, falando um pouquinho sobre a economia rural, a agricultura. Os primeiros grupos humanos, lá da pré-história, viviam da coleta de vegetal e da caça. Pouco eles alteravam a paisagem natural, com as suas atividades que eram atividades de subsistência. Com o passar do tempo, a sociedade se organizou e passaram a viver em lugares fixos e a cultivar os seus alimentos, surgindo assim então a agricultura. Os primeiros cultivos ocorreram nos espaços geográficos que já eram conhecidos, onde as plantas cresciam naturalmente. E segundo os pesquisadores, o trigo e a cevada foram os primeiros cereais cultivados em larga escala. Isso ocorreu de duas formas: ampliação da área cultivada, a melhoria da produtividade por meio da tecnologia, que seria a seleção das sementes, armazenamento das colheitas, mecanização agrícola, e o uso também da biotecnologia. Entre muitos produtos, que obtemos das plantas, tem alguns que se destacam, tá? São os grãos, os frutos, as folhas e talos, fibras e fios, e as raízes. O gráfico, nos mostra os 10 produtos de destaque mundial, que fornece a maior parte das refeições cotidianas. Vamos falar um pouquinho sobre a migração das plantas, Desde a antiguidade, as plantas foram transportadas pelo homem, de uma região para outra, de maneiras diferentes. Mas a partir do século XV, quando as grandes navegações tiveram início, como que ocorria? Pelos navios, pelas grandes embarcações, as navegações, então eles já iam pegando sementes de um local para plantar em outro local. Esse processo se intensificou bem nessa época das grandes navegações. Então, as plantas europeias, africanas e asiáticas, chegaram à América. E as plantas americanas espalharam-se também por todo o mundo, Esse processo de expansão, ele sofria mudanças e ele continua a sofrer modificações, tá? Determinado pelo processo, qual? Científico, que tem permitido sementes e plantas mais resistentes e adaptadas a diferentes ambientes. E também nós temos o uso de adubos, inseticidas, para controle de pragas. Vamos falar um pouquinho sobre as novas tecnologias, O uso de sementes modificadas é antigo, As primeiras pesquisas feitas acima na década de 1940. Mas o termo Revolução Verde só foi criado na década de 1960, para referir-se à invenção e à disseminação de novas sementes e também de práticas agrícolas que permitiriam um aumento na produção agrícola em países pobres, com a finalidade, assim, de resolver o problema da fome. Atualmente, utilizam-se os termos organismos geneticamente modificados e transgênicos. Na década de 1960, o sucesso das plantações com sementes modificadas no México transformou o país em exportador de trigo. Essa experiência é considerada
o marco inicial da Revolução Verde. Posteriormente, esse projeto também foi levado para a Índia e Paquistão, né, com resultados também semelhantes. O financiamento das pesquisas feito por fundações dos Estados Unidos levou à suspeita de que elas pretendiam controlar, né, o mercado mundial de alimentos e criticava-se ao fato que a modernização no campo introduzida pela Revolução Verde levou pequenos produtores ao endividamento bancário e à falência. Então, com isso, aumentou a concentração de terras, já que os grandes proprietários passaram a comprar as terras dos pequenos produtores. Criticava-se ainda o uso dos transgênicos, devido a eventuais riscos à saúde humana e ao meio ambiente, né, causados por seu consumo e seu cultivo. Apesar disso, o crescimento da produção tem sido rápido, conforme observamos ao mapa ao lado. Então, pessoal, a gente pode observar aqui pelo mapa, né? Olha lá, ocorrência de plantações transgênicas. Então, ela aconteceu bem rápido e ainda continua. Então, desde a década de 1970, o Brasil ele passou a desenvolver tecnologia agrícola própria. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, teve um importante papel na disseminação de modernas tecnologias agrícolas e colocou o Brasil entre os recordistas mundiais de produção de vários produtos, como a soja, o milho, algodão, entre outros, atingindo recordes de exportação. Pessoal, então estamos aqui finalizando a nossa aula. Eu vou pedir, por favor, que vocês façam a leitura das páginas 224 a 232 com bastante atenção para poder fazer as atividades. As páginas, né, estão aí descritas, né, fazer as páginas, as atividades solicitadas. E assim, bons estudos para vocês e até breve. Espero que vocês estejam todos bem. Um abraço.